Bom dia a todos, sou Gabriel Delgado, representante do ICA no Brasil, e hoje vamos a realizar mais uma edição dos Diálogos ICA Brasil. O tema que vamos abordar com o grande especialista no tema, Dr. Carlos Nobre, em meteorologia e mudanças climáticas. No actual contexto de aumento de eventos extremos, seja em frequência ou intensidade, atingido cada vez mais populações e sistemas naturais em todo o mundo, incluindo a redução não prevista de safras, vamos a debater hoje questões relacionadas com a meteorologia, cenários, mudanças climáticas e ações urgentes e desafios para hoje e as próximas décadas. Então, para abordar esse tema tão atual, vamos a conversar hoje com nosso convidado especial, Dr. Carlos Nobre, que irá aprofundar essas questões e realizar algumas reflexões relevantes sobre o contexto das mudanças climáticas. Carlos Nobre é um dos mais renombrados climatologistas do país e um dos cientistas brasileiros mais conhecidos mundialmente. Como graduação em Engenharia Eletrônica pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e doutorado em Meteorologia pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, pesquisador do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Exerceu importantes funções de coordenação técnica e política, alto conselheiro científico do Panel on Global Sustainability da ONU e membro do Conselho Científico da Secretaria-Geral da ONU. É membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Global de Ciências, é membro estrangeiro da Academia de Ciências dos Estados Unidos da América. Participou de vários relatorios do Panel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, IPCC. Em particular, foi um dos autores do quarto relatório de avaliação do IPCC, agraciado com o Prêmio Nobel da Paz 2007. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais, co-presidente do Panel Científico para a Amazônia e pesquisador colaborador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, USP. Antes de passar a palavra para o Dr. Carlos Nobre, fazer uma breve abordagem geral do tema. Gostaria inicialmente de agradecer seu tempo e sua disponibilidade em participar desse nosso debate e em atender nosso convite para abordar um tema tão importante que interfere na vida de todos nós e do nosso planeta. Para o ICA é uma honra poder compartilhar conhecimentos nessa temática e contar com sua presença nos diálogos ICA Brasil. Carlos Nobre, te passo a palavra para sua apresentação e considerações iniciais. Bom dia, Gabriel. Muitíssimo obrigado ao ICA pelo convite. É uma satisfação muito grande discutir isso com vocês e quão urgente é o momento que nós atravessamos na história da humanidade. Inicialmente, permita-me somente colocar um pouco essa questão de como a Terra evoluiu, principalmente nos últimos milhões de anos, e nas últimas centenas de milhares de anos, e principalmente nos últimos 10 mil anos. Quando nós olhamos a evolução da espécie humana e dos primatas que nos antecederam, na faixa de 2 a 3 milhões de anos, Homo sapiens, nós existimos há 200, 250 mil anos, nós vamos ver que o clima do planeta Terra teve sempre uma característica muito marcante, que era uma alternância entre períodos mais frios, as épocas glaciais, que a temperatura média era 5, 6 graus mais fria, e períodos interglaciais. Nos últimos 1 milhão de anos, nós tivemos vários desses períodos, mais de 6 glacial, interglacial, a cada 120 mil anos, um período interglacial. O período interglacial, o último deles, foi há 120 mil anos atrás, a temperatura estava um pouco mais quente só do que a temperatura do planeta hoje. E aí nós entramos no último período glacial, que o pico foi há 20 mil anos atrás, com a temperatura 5 a 6 graus mais fria. E aí, nos últimos 20 mil anos, nós saímos do período interglacial, e em 10 mil anos nós chegamos na penúltima época geológica do planeta, o Holoceno. Qual foi uma característica muito importante do Holoceno? O Holoceno não só fez a temperatura
sair da época glacial em 5 a 6 graus, mas foi um período de enorme equilíbrio climático em comparação com outros períodos, como, por exemplo, a última época glacial. E foi essa estabilidade climática no Holoceno que permitiu, de fato, o desenvolvimento da agricultura. A agricultura começou a ser desenvolvida há 8, 9 mil anos atrás, porque existia esse equilíbrio climático que permitia que as populações de Homo sapiens elas conseguissem cultivar espécies vegetais, principalmente vegetais, naquela época. E antes, no pico da época glacial, a maioria das populações elas nunca se fixavam em algum lugar, porque o clima tinha uma enorme variabilidade. Então, elas sempre estavam se movimentando em várias regiões, e principalmente mais nas regiões tropicais. Aí nós atingimos essa estabilidade no Holoceno, que permitiu o desenvolvimento da agricultura, e também os historiadores, antropólogos e várias outras especialidades da ciência mostram com clareza que a existência da civilização moderna, nos últimos, vamos dizer assim, 5, 6 mil anos, ela é uma decorrência muito forte da existência da agricultura, porque foi só a partir desse período que todos os habitantes do planeta não precisavam ser mais coletores de alimentos, caçadores e pescadores. Então, começou a haver uma divisão em que existia a classe de agricultores produzindo alimentos e permitiu que várias outras categorias humanas pudessem desenvolver outras atividades. E aí começou-se a construir as cidades e as civilizações. Então, essa estabilidade climática do Holoceno, ela tem muito a ver com a civilização como nós conhecemos nos últimos 5 mil anos, que tem muito a ver com a existência da agricultura também. Então, esse é um dado importante que eu queria começar, mostrando essa estabilidade do Holoceno. O que nós fizemos nos últimos 100 anos, 150 anos, no período pós-revolução industrial? Nós começamos a perturbar esse equilíbrio climático do Holoceno, e a ciência agora já chegou num acordo para dizer que nós saímos do Holoceno e entramos no Antropoceno. Quer dizer, essa é a primeira vez que uma espécie biológica do planeta animal, nós, Homo sapiens, estamos criando uma nova época geológica. E o Antropoceno, ele mostra uma variação climática muito rápida. Mesmo quando nós vamos milhões, dezenas de milhões de anos atrás, nós não vamos encontrar variações climáticas nesta velocidade que nós estamos vendo. E isso tudo tem a ver com a nossa ação, com a queima de combustíveis fósseis, começou aí uns 150 anos atrás, principalmente no último século e nos últimos 60, 70 anos, com um aumento exponencial da emissão desses gases. Esses gases que retêm o calor próximo da superfície são os gases do efeito estufa. Então, queria só colocar isso como introdutório, quer dizer, nós humanos criamos essa nova época geológica que traz modificações substanciais e muito rápidas no clima do planeta, e de uma maneira que a maioria das espécies que existem de plantas, animais e micro-organismos não se adaptaram no passado, elas não evoluíram com essa mudança tão rápida. Então, isso traz um enorme risco para o futuro do planeta, das espécies, da biodiversidade e também para nós, seres humanos. Muito obrigado por essa introdução tão interessante, holística, que nos situa neste momento do mundo, não? Eu queria começar com algumas perguntas que nós temos. Estamos vendo hoje grandes desafios para o futuro da humanidade e do planeta.
estamos observando um aumento de eventos extremos, seja em frequência ou intensidade, como falava você, deste momento antropoceno, com repercussões de longo alcance para as gerações atuais e futuras. O planeta está mudando de forma acelerada, com derretimento de geleiras, alteração de ecossistemas, aumento da temperatura, descolocamento de comunidades, eventos climáticos extremos, com impacto direto na vida de muitas pessoas, na segurança alimentar e nosso equilíbrio ambiental. Assim, pensar em actuar de forma global e unir esforços de maneira conjunta se tornam estratégias essenciais e permanentes para minimizar maiores catástrofes. Então, para começar a animar nosso debate, eu gostaria inicialmente de fazer uma pergunta relacionada à questão sobre a origem histórica dos eventos extremos, sua relação com a meteorologia e aumento de sua frequência. Temos visto nos debates internacionais e disseminado ao grande público por meio dos noticiários que os desastres naturais no Brasil e no mundo estão cada vez mais frequentes e com aumento de extensão territorial e intensidade, abrigando um número elevado de pessoas atingidas por esses fenômenos. Sabemos que os eventos climáticos são resultado de vários processos complexos e dinamicamente interrelacionados. E também sabemos que as mudanças climáticas causadas por a ação humana influenciam a severidade dos eventos extremos. Assim, a ocorrência de secas, chuvas intensas, ondas de calor, como exemplo na Califórnia, que atingou a 54,4 graus, incêndios, ventos fortes, furaçaos, está cada dia mais presente e intensa nas diferentes regiões. Nesse sentido, como você avalia a relação desse cenário de mudanças climáticas com a meteorologia? E, se possível, abordagem a origem e como esses eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais parte da realidade de distintas nações. Sim, a meteorologia, ela é uma ciência atmosférica que normalmente busca entender como, na escala de minutos, horas, dias, semanas, meses, como que há uma interação da atmosfera com a superfície, dos parâmetros meteorológicos mais comuns, que são o vapor d'água, a pressão atmosférica, o aquecimento pela radiação solar, os ventos. Então, nós temos um fluido, a atmosfera, e principalmente constituído de nitrogênio e oxigênio, mas também com alguns gases, esses gases de efeito estufa, principalmente o vapor d'água e o gás carbônico, que eles têm uma quantidade muito pequena, mas esses são os gases que têm a propriedade física de absorver a radiação infravermelho. O Sol penetra, 51% da radiação solar chega na superfície, aquece a superfície e a superfície emite radiação térmica. E esses gases têm essa propriedade física de reter, dificultar essa radiação térmica voltar para o espaço. E aí, parte dessa radiação é jogada de volta para a superfície e aumenta a temperatura da superfície. A presença desses gases, é importante dizer que ela é essencial para a vida no planeta. Nós estamos numa distância do Sol que, se não fosse esse efeito estufa, a temperatura da superfície seria menos 17, menos 18 graus Celsius. Não teríamos água líquida. Toda a superfície dos oceanos seria congelada, toda a água nos continentes seria congelada, e é muito difícil até imaginar como a vida iria evoluir em milhões e milhões, centenas de milhões de anos, num planeta todo congelado. Talvez existisse vida no fundo dos oceanos, que ainda podia ter água lá no fundo dos oceanos, mas seria uma outra forma de vida e nada parecido com a evolução biológica que nós tivemos no nosso planeta. Então, essa evolução biológica, ela tem muito a ver com o efeito estufa, que manteve essa temperatura por centenas e centenas de milhões de anos, na verdade, mais que bilhão de anos,
com essa possibilidade de ter as 3 formas do vapor do H2O: gasoso, vapor d'água, líquido, água, e sólido, gelo. E aí, logicamente, principalmente, o que tem muito a ver com a vida é a forma gasosa e a forma líquida. Por quê? Porque o aquecimento solar, ele faz as águas evaporarem, principalmente os oceanos. 71% hoje da superfície da Terra é coberta por oceanos, e esse vapor d'água evapora em cima dos oceanos, e os ventos carregam esse vapor d'água para cima dos continentes, e aí, como é o Sol que aquece a Terra, que fica quente, aquece esse ar umedecido que sobe. Quando ele sobe, ele encontra temperaturas mais frias na atmosfera. Isso tudo é meteorologia. Isso é uma meteorologia que foi muito avançada a partir da segunda metade do século XIX. Então, esse ar úmido sobe, aí encontra um ar mais frio, o vapor d'água condensa, vira líquido, forma as gotículas de chuva, que chovem, e aí essa chuva em cima dos continentes é que permitiu água líquida e toda a evolução biológica do planeta, com vida sobre os continentes, sistemas ecológicos terrestres e também aquáticos. Então, essa meteorologia, ela explica muito bem se não fosse isso, não haveria evolução como nós observamos em 1 bilhão de anos. E esse é um equilíbrio, vamos dizer assim, sutil. Quer dizer, se a gente aumentar muito a quantidade de gases, nós saímos desse equilíbrio. E é exatamente isso que nós estamos já observando, e como eu falei na introdução, numa velocidade muito preocupante. Por quê? Porque quando nós colocamos mais gases de efeito estufa na atmosfera, uma resposta meteorológica a você ter mais gases de efeito estufa é que a temperatura da superfície, da baixa atmosfera e da superfície aumenta. E quando você aumenta a temperatura da superfície, que impacto nos ciclos meteorológicos você tem? O primeiro impacto é que você tem mais evaporação dos oceanos. Os oceanos já estão 0,8 graus mais quente, em média global. Portanto, você tem mais vapor d'água na atmosfera. E vamos lembrar, a meteorologia, ela estuda muito como que a atmosfera, com seus ventos, com seus sistemas de mudança de pressão, como que ele reequilibra esse calor absorvido pelo Sol. O calor não fica todo na superfície. A evaporação esfria a superfície, e esse calor todo vai junto com o vapor d'água, e depois ele é liberado nas nuvens que reciclam toda essa água globalmente. Então, quando você tem mais evaporação, você vai ter o quê? O alimento das nuvens, o alimento do ciclo hidrológico. Então, uma das explicações claras do aumento dos eventos extremos de chuva é porque você tem uma quantidade maior de vapor d'água na atmosfera. Sempre que você tiver muito vapor d'água na atmosfera, você vai ter o combustível das nuvens, é o vapor d'água. Então, isso explica as tempestades mais severas que nós estamos vendo e aumento numa velocidade muito rápida, principalmente nos últimos 50 anos e especialmente nos últimos 20 anos, nós temos visto esses fenômenos de tempestades extremas já aumentarem mais de 50%. Então, isso se explica meteorologicamente falando pelo fato que os oceanos e também os continentes evaporam mais água. Por outro lado, então, como que você explicaria o número de secas mais intensas? Aí as secas mais intensas têm duas razões principais. Uma é diretamente relacionada com a temperatura do planeta mais quente, a temperatura da superfície mais quente. Vamos imaginar uma superfície continental, com vegetação, ou com agricultura, ou com cidades, o que seja.
Como a temperatura do planeta nos continentes já está 1,5 graus mais quente, portanto, a superfície mais quente evapora mais água. Então, quando você tem, por exemplo, um fenômeno natural, uma variabilidade natural que causaria uma estação chuvosa deficiente, uma seca, isso faz parte da variabilidade natural do clima. Então, você teria ali uma seca. Como hoje a temperatura está 1,5 graus mais quente, aquele solo, aquela vegetação, perde muito mais rapidamente a água por evaporação. Então, o que seria uma seca de uma intensidade X 50, 100 anos atrás, hoje essa seca é muito mais intensa. Então, esse é um primeiro fator que está fazendo os extremos de seca serem mais intensos. E quando você não tem mais água no solo, na vegetação para evaporar, a maior parte da radiação solar que chega na superfície, ela passa a aquecer o ar e não evaporar a água. Aí você tem uma onda de calor. Então, onda de seca extrema, onda de calor, tem muito a ver com essa temperatura mais alta que faz com que a evaporação leve toda a água da superfície e a radiação solar aquece o ar e torna a seca mais intensa e a onda de calor mais intensa. As secas também têm a ver com o fenômeno da meteorologia que nós chamamos de dinâmica atmosférica, um pouco mais complexo, que é tudo que sobe na baixa atmosfera, o ar sobe e depois ele desce em algum lugar. Então, continuidade, nós chamamos a continuidade de massa. Se o ar sobe aqui e forma uma nuvem, ele tem que descer. Quando o ar está descendo, ele está trazendo um ar muito seco do topo da troposfera, 10, 15 quilômetros de altura, e esse ar descendo impede a formação de gotículas nas nuvens. Então, quando a gente tem uma região com ar subindo e causando muito mais chuva, esse ar vai descer em outra região e vai causar uma diminuição nas chuvas. Então, as mudanças climáticas causando fenômenos intensos de chuva num lugar induzem a diminuição das chuvas em outro lugar. Então, essas são as duas razões principais dos fenômenos de seca. As secas estão mais extremas. Por que nós temos também incêndios de vegetação mais frequentes e mais extremos? É por essa condição de secas mais extremas, ondas de calor muito extremas, e com isso, uma região de floresta, por exemplo, enfrentando essa situação, que era muito raro, são fenômenos que aconteciam uma vez a cada 100, 200 anos, séculos atrás, hoje eles estão acontecendo a cada 20 anos. E nas últimas décadas, por exemplo, nas latitudes médias do oeste dos Estados Unidos, da latitude média da Europa, Portugal, Grécia, na Austrália, que teve o maior evento de queimadas de fogo na vegetação de 2019 para 2020. Então, na Sibéria, no Canadá, nas florestas boreais, isso tudo está acontecendo com uma enorme frequência, principalmente nos últimos 20 anos. Isso se deve a essa conjunção de secas muito extremas com ondas de calor. Isso faz o quê? A vegetação secar. Então, a vegetação, que quando ela é úmida, ela não é inflamável, agora ela é inflamável. Aí você tem um fenômeno natural, uma descarga elétrica, que causa aquele incêndio. Com a vegetação muito úmida, aquele incêndio não propaga. Com a vegetação muito seca, aquele incêndio pode ficar durante dias ou semanas. Então, essa é a razão dos eventos extremos e também das queimadas e do fogo na vegetação se tornando um fenômeno muito perigoso e extremo. Obrigado, Carlos Nobre, pelas considerações e sua visão mais sistêmica que precisamos ter quando falamos de mudanças climáticas. Nessa perspectiva, vamos abordar agora a questão da ocorrência do La Niña, novos cenários climáticos e visão de longo prazo. O La Niña vai perdendo força mais que efeitos ainda nos próximos meses e influência nos oceanos e atmósfera. Quais são suas consequências em um contexto mais amplo de mudanças climáticas? Quais são os novos cenários climáticos previstos, incluída a perspectiva de longo prazo de aumento das temperaturas, com elevação de 1,5 graus centígrados,
associada a emissões globais de gases de efeito estufa? O Laninha é um fenômeno natural, assim como a contrapartida do Laninha, o El Niño, que existe certamente há mais de 1 milhão de anos, que é um ajuste climático em cima do Oceano Pacífico Equatorial, que vai desde a costa da América do Sul até a região da Indonésia, que é quando você tem os ventos alísios soprando com força em cima do oceano, eles causam eles induzem uma corrente oceânica que traz uma água mais fria, de alguma profundidade, centenas de metros no oceano. Essa água mais fria chega próximo da superfície, então a temperatura ali fica mais fria, 21, 22, 23 graus da costa do Peru, do Equador, da Colômbia até do Equador e do Peru até o meio do Atlântico, do Pacífico, e ele empurra a água, o nível do oceano lá na Indonésia chega a ser 20 centímetros mais alto, a água do mar é mais alta, está sendo empurrada por esse vento, e ali tem uma confluência de água quente. Então, ali fica muito quente. Quando é muito quente lá do lado da Indonésia, ali o ar sobe, causa muita chuva, e ele desce em cima dessa região fria. Então, esse é o fenômeno Laninha, quando isso acontece, quando os ventos ali em cima do Pacífico estão mais fortes. Aí depois, naturalmente, esse evento ele induz ondas oceânicas que trazem uma água mais quente lá da Indonésia até o Pacífico Central e até a costa da América do Sul. Então, vai modificando e você vai na fase inversa, que é essa região toda ficar mais quente, da costa da América do Sul até o meio do Pacífico, e aí a temperatura no meio do Pacífico ela sobe, ela passa de 26 graus. E aí, essa região, uma água muito quente, ela evapora muita água, e a região de chuvas, em vez de estar lá na costa, na Indonésia, ela passa a ser no meio do Pacífico. E, com isso, você tem o ar subindo ali e descendo em cima da Indonésia, são as secas na Indonésia, e você tem descendo sobre a América do Sul, principalmente a parte tropical, partes da Amazônia, e você tem as secas na Amazônia, por exemplo, em partes também do Peru, da Colômbia e do Equador. Esse é o fenômeno El Niño. Bom, então nós estamos realmente, esses fenômenos se alteram, às vezes podemos ter 2 eventos Laninha em seguida, como tivemos em 2021 e entrando em 2020, entrando em 2021 e agora 2021 entrando em 2022. E às vezes nós temos também fenômenos El Niño em sequência. Isso é um fenômeno natural. O que as projeções climáticas elas induzem? Elas dizem que esse fenômeno, pelo menos com 1,5 graus de aumento da temperatura média do planeta, até quando o oceano chegar a 1,5 graus, ela não significa o fim do fenômeno El Niño-Laninha, mas ela vai induzir fenômenos El Niño mais fortes. Os El Niño estarão mais intensos e os Laninha estarão um pouco menos intensos. Mas o fenômeno Laninha, que causa esse aumento de chuva ali na América do Sul tropical, partes da Colômbia, Peru, Equador e também a Amazônia, nós tivemos o recorde de chuvas de vazão do Rio Negro e do Rio Amazonas em 2021, e agora temos que esperar ainda a estação chuvosa e o fim da estação chuvosa para ver se o recorde será batido em 2022, que nós temos um Laninha bastante forte. Então, por outro lado, o Laninha induz na América do Sul secas no centro-sudeste da América do Sul, sul do Brasil, partes da Argentina, Uruguai, Paraguai. Então, o que esse Laninha está fazendo desde o ano passado? Ele também está induzindo
um recorde de secas nessa região. Inclusive, também contribuiu para o centro-oeste e o sudeste do Brasil baterem o recorde de um período mais seco, o ano mais seco, desde que existem medições meteorológicas há mais de 90 anos, foi o ano passado. Então, essa a natureza desses fenômenos, quer dizer, mesmo o Laninha, que continua existindo e traz chuvas para essa região da América do Sul tropical, principalmente da Amazônia, ele induz seca em outros lugares e o aquecimento global faz essas secas se magnificarem ainda mais. Então, esses são os fenômenos onde variabilidades naturais, com o aquecimento global já observado, 1,1 graus na média global, 0,8 nos oceanos, 1,5 em cima dos continentes, fazem com que esses vários fenômenos que são parte da variabilidade natural, eles se tornem mais extremos devido ao aquecimento global. Excelente su abordaje, Carlos, bien completa. Vale destacar la importancia de un uso planeado y consciente de los recursos naturales, asociado a realización de pesquisa, monitoreamiento, avaliación de usos, previsado de escenarios futuros y aplicación de acciones efectivas con un olhar a largo plazo. Ahora gostaria de hacer una otra pregunta, Carlos, que se refiere a cuestión sobre el papel y comprometimiento de las instituciones y naciones frente a las mudanzas climáticas, metas internacionales definidas y lecciones aprendidas. Las mudanzas climáticas generan impactos en la seguridad alimentar con prejuicios no campo, con lluvias a secas causando pérdidas y reduciendo previsiones de zafras, no descolocamiento de poblaciones, no equilibrio de ecosistemas, de entre otros, resultando así en desafíos para el alcance de las metas de los objetivos de desenvolvimiento sostenible. En su opinión, en una visión holística, ¿cómo está siendo actuación das nações no sentido de tratar a cuestión das mudanzas climáticas con acciones enérgicas y asertivas, principalmente de forma conjunta, sabiendo que vivimos todos el mismo planeta? ¿Cuáles son las lições aprendidas a lo largo de esos años y los próximos pasos? As lições aprendidas ao longo desses anos, e que a ciência deixa muito claro, é a minha opinião, mas muito compartilhada pela comunidade científica mundial, que nós enfrentamos o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nós nunca tivemos uma situação que nós estamos colocando o planeta, inclusive ameaçando a própria espécie humana. Isso sem dizer que, se nós não tivermos sucesso em zerar as emissões líquidas e não deixar a temperatura passar de 1,5 graus, com muita sorte, nós vamos causar o desaparecimento de mais de 50% das espécies todas que existem no planeta. Nós vamos colocar o planeta quase que numa trajetória da 6ª grande extinção da vida no planeta. E, logicamente, a última, a quinta, aconteceu 63 milhões de anos atrás e não existia Homo sapiens ainda e nem primatas. Então, é uma coisa completamente imprevisível que vai acontecer. Deixa eu dar um pequeno exemplo do risco se nós não tivermos sucesso em reduzir muito rapidamente as emissões. Se nós continuarmos nas trajetórias de emissões de gás de efeito estufa, como nós temos visto nas últimas décadas, nós podemos levar o planeta a ultrapassar 4 graus até o final do século. Isso não é impossível de acontecer. Por que isso é tão perigoso? Porque nós temos muitos gases, muitas matérias-primas dos gases, armazenados na vegetação, nas florestas, na região do permafrost, em toda o norte do Canadá, Alasca e toda a Sibéria. Nós temos uma quantidade gigantesca de metano armazenado no fundo do Oceano Ártico. Se nós não reduzirmos as emissões e passarmos a temperatura 2, 3 graus, nós podemos, de fato, destravar, ser um estopim gigantesco para perder esse carbono armazenado na biomassa, armazenado nas florestas, armazenado
no permafrost, o metano armazenado no fundo do Oceano Ártico. Se isso acontecer, a temperatura pode passar muito de 4 graus. E com 4 graus, inúmeras regiões nos trópicos, por exemplo, no Brasil, e mesmo no verão das latitudes médias, elas se tornam regiões em que o ser humano não terá condições de ficar num ambiente externo, vai ter que ficar num ar-condicionado durante muitos dias, durante muitos meses quentes, principalmente nos trópicos. Há cenários que mostram que as temperaturas e as umidades em muitas regiões tropicais, por exemplo, Rio de Janeiro, cidades, Manaus, Porto Velho, Porto Alegre no verão, todas essas cidades no século XXI, elas terão dezenas a centenas de dias em que a temperatura e a umidade passarão do limite fisiológico. Qual é o limite fisiológico? É quando a temperatura do ar está acima de 35 graus e o ar está saturado de vapor d'água, umidade relativa acima de 100%. Ou, por exemplo, a temperatura com 38 graus e umidade relativa com 75%. Ou a temperatura acima de 43 graus e umidade relativa acima de 50%. Então, nós, Homo sapiens e os primatas, nunca evoluíram com o clima nessas condições. O nosso corpo, nós não conseguimos perder calor. E uma pessoa super saudável consegue viver algumas horas nesse clima. Um idoso ou um bebê vive, no máximo, 2 horas nesse clima. É um planeta inabitável. Então, eu digo isso porque, se nós não zerarmos as emissões, nós vamos caminhar nessa direção. E com isso, o risco, mesmo não atingindo esses limites, o risco para a produção de alimentos, por exemplo, no mundo, que hoje já é marcante, como você destacou, aumentando muito as perdas agrícolas por causa dos extremos de temperatura, de ondas de calor, ondas de seca, de chuvas muito intensas e também de tempestades muito fortes. Tudo isso já está tendo um impacto muito marcante na produção de alimentos e na segurança alimentar de todo o planeta. Então, é uma obrigação total de sobrevivência da espécie humana. Não há como permitir que a gente não tenha sucesso nas metas do Acordo de Paris. Por que eu chamo que as metas do Acordo de Paris são tão importantes? Porque esse meio grau de diferença entre 1,5 grau e 2 graus, só esse meio grau faria o desaparecimento de 95% dos corais de recifes, dos recifes de corais em todo o planeta. Isso porque é muito conhecido o estudo que já estão ficando desaparecendo em muitas partes, por exemplo, no Pacífico, grande recife de corais, na Austrália, aqui até no Atlântico também já começa a ter o branqueamento de corais. Então, isso só para dar uma ideia mas, de novo, se a gente passa de 2,5 graus, nós já vamos estar caminhando para o desaparecimento de 20%, 30% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Um experimento que nós não podemos correr o risco de passar por ele. Nós temos o maior desafio, e por isso que eu considero, volto no começo da minha explicação, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Nenhum desafio é parecido. Fazendo uma analogia com pandemia, estamos tendo o final, quem sabe, o final dessa pandemia do coronavírus Covid-19. Em 1 a 2 anos, a ciência supermoderna de hoje conseguiu encontrar solução. As vacinas, estamos todos torcendo para não aparecer uma nova variante, mas isso mostra o papel da ciência. O que é diferente das mudanças climáticas? É que os gases de efeito estufa, principalmente o gás carbônico, o dióxido de carbono, ele tem um tempo de vida na atmosfera de séculos. Então, tudo que nós estamos jogando vai ficar por séculos, ainda que nós possamos pensar em soluções que busquem retirar uma grande parte desse gás carbônico, mas é impossível retirar tudo. Por exemplo, restauração florestal retira uma parte considerável, mas não tudo, mas nós temos que zerar as emissões. Esse é o maior desafio que eu considero, e a maior parte dos cientistas do IPCC coloca, o maior desafio que a humanidade já enfrentou. Zerar as emissões líquidas nos próximos 30 anos,
Nada tão difícil quanto isso. Factível, sim, mas um enorme desafio que nós temos que enfrentar. Obrigado, Carlos. Contundente sua resposta. É exatamente isso que você coloca que precisamos para evoluir por uma articulação assertiva entre as distintas nações no contexto das mudanças climáticas. Muito diálogo, integração, compromisso, pesquisa, trabalho conjunto, comprometimento, cooperação e definição de metas claras e emergentes para seu alcance. Carlos, para concluir nosso debate, pois o tempo já está se agotando, gostaria de fazer uma última pergunta, agora abordando sobre os principais resultados dos eventos internacionais, incluídos compromissos da COP26, no qual você tem uma participação sempre tão relevante. Os desafios da definição do alcance das metas efetivas pelos diferentes países a fim de mitigar os efeitos das mudanças climáticas são sempre muito polêmicos e de difícil negociação. Quais avanços gargalos você tem observando nas negociações, nos últimos debates internacionais no tema? Quais os principais resultados alcançados e o que deve ser melhorado em termos de evolução científica, política e de cooperação entre países? A COP26 em Glasgow, ela representou um compromisso mais efetivo, chamou mais atenção no capítulo 4 da mitigação, da redução das emissões, que nós precisamos reduzir em 50% as emissões até 2030. De novo, eu considero esse o maior desafio que nós já enfrentamos da humanidade. E a ciência está mostrando que parece muito difícil, porque nós estamos vendo as emissões aumentarem. Tivemos 5, 6% de redução devido à pandemia em 2020, e em 2021 já voltaram para o nível de 2019, e 2022, nos primeiros meses, as emissões estão aumentando. E a COP26, ela colocou isso como objetivos muito importantes, e também ela coloca quão urgente é nós avançarmos muito na implementação de medidas de tornar todos os sistemas que existem no planeta mais resilientes às mudanças que já estão ocorrendo e que vão continuar a ocorrer, até vão aumentar se nós conseguirmos o objetivo de 1,5 graus, as ondas de calor, as ondas de seca, as tempestades severas, as inundações costeiras, tudo isso vai acontecer com maior frequência do que ocorre hoje com 1,5 graus. Então, nós temos que, muito rapidamente, também tornar todos os sistemas humanos, naturais, mais resilientes, e principalmente a agricultura, mais resilientes a isso tudo que já vai acontecer, já está acontecendo. Qual é o grande problema e por que um pouco a comunidade científica não saiu tão otimista de Glasgow como poder-se imaginar? Assinaram muitos acordos importantes, redução de 30% da emissão de metano, um gás muito importante para reduzir as emissões. Ele tem um poder de efeito estufa muito maior, 80 vezes maior que o gás carbônico. Ele tem uma vida curta, 10, 11 anos, mas muito mais, um gás muito mais poderoso como o gás de efeito estufa. 30% de redução até 2030. Mais de 100 países assinaram um acordo de zerar o desmatamento das florestas tropicais até 2030. O Brasil também assinou. Todos os países amazônicos, menos a Venezuela, assinaram. De fato, o que preocupa a comunidade científica é que esses compromissos eles parecem muito mais promessas políticas do que ações efetivas. E para não desmentir a preocupação dos cientistas, infelizmente, veio essa guerra na Ucrânia. O que essa guerra trouxe? Ela imediatamente mostrou que uma perturbação, uma terrível guerra que não devia acontecer, mas está acontecendo, ela modifica todo o sistema econômico do planeta e, de repente, os países começam a ficar mais confiantes até na geração de energia por carvão, que a COP26 também foi a primeira onde aparece a palavra carvão, aparece ali. Infelizmente, eles não colocaram a palavra eliminação da geração de energia por carvão, mas só diminuição, mas porque vários países, China, Índia, vários outros países não iam colocar, eliminar o carvão, mas, de repente,
até países desenvolvidos na Europa começam a pensar em aumentar a geração de energia elétrica por carvão e continuar a usar gás natural. Então, o que essa guerra, o que está acontecendo na Ucrânia nos deixa muito preocupados, a comunidade científica, é que parece que o mundo político do dia a dia, respondendo a esses enormes desafios como uma guerra, que não deixa de ser, logicamente, um gigantesco desafio, ele coloca meio de lado a busca do atingimento das metas do Acordo de Paris e a importância que o atingimento dessas metas tem. Então, na maneira que nós provavelmente vamos ver as emissões aumentarem nos próximos anos, nós vamos chegar a 1,5 graus entre 2030 e 2032. Então, nós vamos realmente criar uma enorme dificuldade, que será passar muito de 1,5 graus e esperar que as futuras gerações façam o que nós não fizemos, consigam reduzir as emissões, zerar as emissões e retirar bilhões e bilhões e bilhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera todos os anos. Quer dizer, um desafio que as novas gerações não merecem receber como herança, uma terrível herança que nós vamos deixar para as novas gerações. Então, assim, a comunidade científica, principalmente por causa dessa guerra e desse desequilíbrio no sistema de geração de energia, ela traz uma preocupação muito grande, e eu acho que nós temos que não deixar que essas intempéries políticas, que certamente vão continuar surgindo, que essa não é a primeira guerra que acontece nas últimas décadas, parece que o mundo sempre vai conviver com essas guerras em várias partes do mundo. Nós temos que realmente colocar atingimento das metas do Acordo de Paris como algo dos maiores desafios, mas que é possível, sim, atacar. Porque nós podemos criar um mundo sem energias fósseis, com energias renováveis. Nós podemos criar um mundo com uma agricultura regenerativa, e o ICA vem há décadas promovendo e desenvolvendo a ciência toda que embasa a agricultura regenerativa. Infelizmente, ainda a escala da agricultura regenerativa é pequena. Por exemplo, nos Estados Unidos, só 5%. Aqui no Brasil, um pouco mais. Mas realmente, a agricultura regenerativa ela tem todo o potencial, ela retira gás carbônico da atmosfera, ela mantém a biodiversidade do solo, ela aumenta muito a biodiversidade do solo, ela torna a agricultura mais produtiva e até mesmo, inúmeras demonstrações aqui no Brasil e também em vários países do mundo, a agricultura regenerativa é mais lucrativa, ela faz mais sentido econômico. Então, essa velocidade que nós temos, zerar as emissões da queima de combustíveis fósseis, substituir por energias renováveis, produzir globalmente uma agricultura regenerativa que também retire gás carbônico da atmosfera, isso tudo são desafios que a ciência avançou muito mais do que a implementação em escala desse novo planeta, desse novo mundo. Mas, assim, eu vou dizer que eu acho que a nova geração, principalmente a da Greta e outras, elas vão causar uma mudança disruptiva no planeta. Elas vão trazer um padrão de consumo muito mais sustentável e nós, possivelmente, vamos conseguir, nos próximos 30 anos, se não 1,5 graus, mas pelo menos reduzir as emissões e também ter um mecanismo muito maior de apoio aos países pobres, aos países vulneráveis. Esse foi um outro semi-fracasso da COP26, é que ela não criou aquele fundo de perdas e danos, o fundo que coloca as populações vulneráveis sofrendo demais com a mudança climática que já ocorre, e países que praticamente não emitem nada. A COP ainda não gerou os mecanismos que os países ricos possam colocar muito mais recursos, os números mínimos que se colocam entre 700 bilhões e 1 trilhão de dólares por ano, para os países em desenvolvimento já partirem para modelos sustentáveis, matrizes energéticas renováveis, mas principalmente modelos de aumentar a resiliência desse país, a resiliência na produção agrícola, a resiliência das populações, da saúde humana, para essas mudanças que já vêm ocorrendo. Carlos, realmente temos grandes desafios ainda, e serem superados. A união de esforços e cooperação entre países se tornam cruciais para tratar as questões relacionadas às mudanças climáticas.
Já encerrando nosso debate de hoje, Carlos, agradeço mais uma vez sua excelente participação nos diálogos no ICA Brasil e pelas importantes reflexões aqui apresentadas. Eu também comparto com você que as novas gerações vão fazer cambios muito importantes. Eu vejo isso em meus filhos, em um montão de pequenos que têm a cabeça muito formateada com outras imagens do que é do consumo, do cuidado do planeta e tudo isso. Eu quero somente fazer um comentário. Nós temos um programa a nível hemisférico que se chama Suelos Vivos de América, com o professor Ratan Lal, de Ohio University, que trata justamente do tema do cuidado do solo, da diversidade, que tem muito que ver com a agricultura regenerativa, e estamos trabalhando muito nisso. E por último, agradecer a Cristina, a Rafael, a Cláudia, que han possibilitado o trabalho técnico para que nós podamos falar tão placenteramente. Foi um prazer realmente para mim escutar a você. Muitíssimo grato. Dejo en usted el cierre. Sim, muitíssimo grato, agradeço muito essa oportunidade, parabéns a esse esforço, mudar para uma agricultura muito mais sustentável, regenerativa, que alimente todo o planeta, de segurança alimentar, que proteja a biodiversidade, que combata as mudanças climáticas. É um enorme desafio, mas é um desafio em que as grandes organizações da agricultura, o ICA, a FAO e várias outras organizações, a comunidade científica global, toda trabalha junto. Esse é um belíssimo exemplo onde há cooperação global em todo o planeta. Parabenizo mais uma vez vocês e vamos torcer que a geração dos seus filhos, dos meus netos, que eles possam fazer algo que a minha geração e a sua não conseguiu fazer, salvar o planeta Terra. Bueno, você tem as portas abertas aqui, se viene para Brasília, para poder compartilhar um momento, sua casa aqui, el ICA, qualquer coisa que você requiera, qualquer ideia, nós estamos para trabalhar comprometidamente com todos esses temas, Carlos. Muito obrigado, realmente. Muito obrigado. Eu que agradeço.